Olá, tudo bem? Meu nome é Dani Graziani, eu sou médica veterinária comportamentalista e atuo nessa área há 10 anos. E eu quero falar para vocês um pouquinho a respeito de um assunto bem polêmico, que é a teoria da matilha, a teoria da dominância despótica, a teoria do alfa, do cão alfa e etc. Bem, essa teoria, ela começou lá nos anos 40, 50, num estudo que foi realizado por um senhor chamado David Mack. Este senhor e sua equipe fez um estudo com lobos, no qual ele observou o comportamento de lobos fora do seu habitat natural, chegou a algumas conclusões quando ele observou uma grande disputa por recursos que esses lobos apresentaram neste contexto e fez toda uma construção baseado nisso. Bem, depois, mais para frente, ele percebeu que ele tinha feito que tinha um equívoco no estudo dele. Porque, na verdade, você não pode estudar lobos num ambiente diferente do seu habitat. Logo, ele refez o experimento dele no habitat natural dos lobos, e aí ele observou que, na verdade, os lobos eles vivem em famílias, né? São hierarquias familiares, nas quais existe um casal monogâmico, e esse casal monogâmico ele tem os seus filhotes, alguns desses filhotes acabam fazendo novas famílias depois, né? Saem desse grupo, e outros filhotes eles ficam por ali e ajudam na manutenção dos filhotes, enfim. Então, aí ele percebeu isso e ele gravou um vídeo, que eu vou até deixar para vocês aí na descrição, um vídeo no qual ele esclarece esse equívoco dele, e ele também esclarece o fato de que ele nunca falou a respeito de cachorros, né? E essa teoria aí, todo esse estudo, ele embasou o comportamento de cães lá dos anos 50 até os anos 90, 2000, certo? Por muito tempo se falou da teoria da dominância e se colocou isso como e de alguma forma se estendeu isso até para a relação entre humanos e cães, sendo que ninguém estava estudando nem cachorro, né? Então imagina você pegar um estudo que foi feito com um lobo, jogar para cachorros e ainda falar sobre cachorros e humanos, né? Não é assim que a gente estuda comportamento, né? A gente tem que estudar cachorro para falar sobre cachorro. Mesmo que sejam animais muito semelhantes e que até são capazes de gerar descendentes ainda, né? Se você colocar os dois juntos, que é uma coisa que não acontece, porque os cachorros moram nos apartamentos da nossa casa e os lobos moram ainda estão na vida selvagem. Mas ainda assim, por mais que haja semelhança entre as espécies, você não pode, por exemplo, pegar um animal super semelhante a gente, como o chimpanzé, e simplesmente estudar chimpanzé e falar, olha, os seres humanos se comportam assim porque os chimpanzés se comportam assim, não tem o menor sentido, né? Então, depois dos anos 2000, começou a sair mais estudos feitos com cachorros mesmo. E aí a gente observou que não é bem por aí, né? Os cachorros não possuem uma hierarquia fixa. Na verdade, os cachorros nem vivem em matilhas grandes. Foi observado que os cães, de forma geral, eles vivem no máximo ali em 2 cachorros, às vezes até vivem sozinhos quando eles estão nas ruas, né? E quando moram em casa, eles vivem em grupos que nós que fazemos, né? E por isso até muitas vezes nós temos problemas de conflitos, porque nós é que criamos esses grupos, não são grupos que acontecem naturalmente. Mas os cães, eles geralmente só se agrupam mesmo no período reprodutivo, né? Diferente dos lobos que vivem naquela família de lobos. Uma outra diferença interessante é que, por exemplo, as lobas, elas têm cio uma vez por ano, enquanto os cães têm cio 2 vezes por ano. A loba é monogâmica, os cachorros são extremamente promíscuos, eles até têm filhotes com os próprios pais e irmãos. Então, o cão foi uma espécie que a gente selecionou, e a gente selecionou eles de uma forma que eles desenvolveram uma grande dependência do ser humano, e eles têm uma capacidade muito grande de interpretar a comunicação humana, né? Os gestos, a linguagem corporal do ser humano é muito compreendida pelos cães. Ela é muito mais compreendida, de acordo com estudos que já foram feitos, do que o chimpanzé. O chimpanzé não entende tão bem os humanos, ou animais que
a princípio são mais inteligentes que os cachorros, não têm essa capacidade de compreender a linguagem humana. Então, os cães desenvolveram isso ao longo dos anos pela convivência próxima a gente, né? Eles foram selecionados dessa forma. Então, a gente querer pegar um estudo de lobo e extrapolar para cachorro não tem o menor sentido, para começar. Segundo, essa teoria toda de dominância, ela acaba gerando né, uma necessidade do ser humano intimidar o cão, né? Nesse medo de que o cachorro vai achar que é o líder da matilha, isso provoca uma reação de intimidação nos seres humanos. E quando a gente intimida um animal, a gente desperta nele duas reações: luta ou fuga, certo? Se um cachorro que tem uma tendência a lutar diante dos conflitos, ele pode vir a te agredir e isso vai gerar uma tristeza, né? Uma sensação de traição para o ser humano, que vai ficar frustrado, que não vai mais, e vai afetar o vínculo, né, entre esse cão e ser humano. Assim como o cão também vai se sentir incomodado com a presença daquele humano, porque aquele humano intimida ele e ele só queria ter uma relação de paz, né? A gente provoca isso no cachorro, ou se for um cachorro mais inseguro, que não tenha uma postura muito de lutar diante do estresse, ele pode vir a fugir. E ele foge, e ele evita, tenta apaziguar a situação e começa a ficar doente. Porque o estresse, ele aumenta, ele diminui a imunidade, aumenta a chance de ter doenças. Então, às vezes, é um cachorro que está ali tendo um monte de otites e ites de forma geral por conta desse estresse, por conta da alteração da imunidade e, na verdade, tem a ver ali com a relação de vínculo que ele tem com o seu ser humano. Com o seu ser humano, com a sua família humana, né? Então, o que existe de verdade na relação entre os cães é uma relação de disputar recursos, né? Então, se ele valoriza um recurso, ele vai disputar aquele recurso. Mas se ele perceber que ele não precisa disputar aquele recurso com o ser humano, por exemplo, ele não vai disputar mais, porque ele vai confiar em você. Então, a relação que a gente deve ter com um cachorro é uma relação de confiança, é um vínculo, e não uma relação de disputa. Não tem sentido a gente ter que mostrar para ele que nós mandamos, que nós isso. Gente, a gente não está tentando competir com o cachorro, a gente quer ter uma relação amigável com esse animal, né? Então não tem o menor sentido a gente ficar competindo com ele, certo? Existe um trabalho que foi feito observando que essa disputa de recursos entre cães, que ela existe, ela é fato, mas essa disputa de recursos não fala sobre disputa de um local numa hierarquia fixa. Ele fala sobre a disputa de um recurso específico. Então, por exemplo, eu estou com fome, muita fome. Eu vou, talvez, disputar muito a comida, porque eu estou com uma motivação muito grande para disputar aquele recurso. Então, eu vou disputar mais. Então, foi feito um estudo mostrando que a disputa por recursos, quando há menos recursos, os animais vão disputar mais. Logo, uma das medidas que a gente até faz quando há disputa de recursos é aumentar o número de recursos, né? Por exemplo, se temos 2 cães, a gente tem 3 camas. Se a gente tem 2 cães, a gente tem 1000 brinquedos, né? Muitos brinquedos para a gente evitar o confronto. Às vezes, os cães querem sempre o mesmo brinquedo, isso é fato, e aí a gente tem que manejar de outra forma, mas, de forma geral, a briga por recursos, ela tem a ver com o número deles. A relação que a gente precisa construir com o cachorro é uma relação de vínculo de confiança, uma relação em que você aprende a ler sinais comunicativos de cães, porque eles já sabem ler os nossos e as pessoas não sabem ler os deles. A gente precisa aprender, gente, porque não parem com essa história de matilha e de dominância e de alfa, pelo amor de Deus. Isso já tem muitos estudos mostrando que o caminho não é esse, certo? Quanto mais você confronta um cachorro, por mais que ele esteja confrontando você, por exemplo, um cachorro que tem medo, cachorro resgatado de maus tratos, e ele reage lutando contra você diante de gatilhos mais variados possíveis. Por quê? Porque ele tem muitos traumas. E aí você vai querer dominar este cachorro, vai querer punir este cachorro. Como que você vai fazer ele se sentir melhor desta forma? Então, o que geralmente acontece é uma piora do comportamento.
uma piora do comportamento e uma destruição do vínculo de vocês. O que a gente precisa fazer é criar uma relação de confiança, e isso é uma coisa tão legal, gente, que quando a gente constrói, o cachorro, ele olha para você, ele te pede ajuda, ele contribui com você. E o que eu quero dizer com tudo isso para vocês é: parem de se preocupar que seu cão quer dominar você. Ele não quer. Então a gente tem que educar sim, a gente tem que botar disciplina e regras na nossa casa. Mas a gente tem que saber se comunicar com o nosso cão e a gente tem que parar de ficar intimidando ele, achando que ele quer mandar na gente. Ele não quer, ele só quer ser um cachorro e fazer as coisas que vêm na cabeça dele. E vai da gente direcionar o comportamento para um convívio que seja bom para os dois, certo? Não precisa se preocupar em dominar ninguém, em fazer hierarquia fixa, nada disso, certo, gente? Relaxem, curtam o convívio com seus cães, sem ficar se preocupando com isso. Beleza? Era isso que eu tinha para falar hoje. Um beijo e até o próximo vídeo. Gostou? Curte aí, comenta, tá certo? Até logo!